Pedrinho, Edmundo e Felipe juntos na presidência do Vasco. Além disso, treino ontem no CT Moacir Barbosa visando esse clássico de amanhã contra o Fluminense. Clássico esse que já teve todos os seus ingressos comercializados, tanto pelo lado do Vasco quanto pelo lado do rival. É foco total, é clima de decisão. Até porque ontem teve início de rodada do Campeonato Brasileiro, ou melhor dizendo, partidas em andamento, dessa 22ª rodada, rodada importante que a gente vai trazer todos os detalhes a vocês aqui neste Acorda Vascão. E além dessas, muitas outras novidades que você, torcedor vascaíno, que bate no peito diariamente e fala, eu sou Vasco, não pode perder. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de falar de Vasco da Gama com todos vocês, eu não quero pedir a sua inscrição, não agora. Eu quero, aplaudir, bater palma, parabenizar. E não em um tom sarcástico, né? Como a gente costuma fazer no nosso canal. Eu quero parabenizar toda a diretoria do Vasco da Gama, sim. É muito diferente quando você dentro do Vasco, quando você à frente do Vasco, tem um vascaíno. O Vasco mudou da água para o vinho. Quando saiu o flamenguista Luiz Melo e chegou o vascaíno Lúcio Barbosa. O Vasco mudou dentro de campo, o Vasco mudou fora de campo, o Vasco mudou no seu departamento de marketing, o Vasco mudou na postura da Vasco TV, o Vasco mudou com a sua postura nas redes sociais. Tudo foi modificado. Não para o mal, para o bem, para melhor. E ontem isso ficou nítido. Você lembra do garoto Gui? O anjinho Guilherme, aquele garoto que estava no hospital e por um milagre acordou de um coma. Garoto que entrou em campo naquela partida contra o Atlético Mineiro no o atacante Gabriel Peck. Garoto que bate no peito diariamente e fala, eu sou Vasco da Gama. Então, torcedor, o Vasco realizou uma ação. E na correria que foi ontem, com Pedrinho vindo a candidato à presidência, com Souza falando que gostaria de voltar, a gente passou despercebido. Então eu quero fazer com que você, torcedor vascaíno, acorde essa manhã e fale, caraca, vale a pena ser Vasco. Sabe por quê, torcedor? Porque ontem o Vasco divulgou, a própria Vasco TV, uma ação lindíssima. O Vasco, em parceria com uma loja de decoração, reformou todo o quarto do Gui. Personalizou o cômodo todo de Vasco da Gama, ele ficou muito feliz e realmente foi uma ação sensacional do Vasco da Gama. Parabéns a todos, todos mesmo que participaram dessa ação. O Gui, a cada dia que passa, fica mais Vasco. E o Vasco, junto com o Gui, a cada dia que passa, fica mais bonito de ver o que está acontecendo. O Vasco é diferente, torcedor. São em momentos como esses que a gente olha e fala, Vasco é diferente. E é assim que eu queria começar essa sua sexta-feira, com o Gui, esse anjo que caiu no meio da torcida vascaína nesse ano de 2023. Obrigado, Gui, pelo torcedor nesse momento, bater no peito e falar assim, eu sou Vasco. Antes de começar, porém, esse Acorda Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre tudo o que está acontecendo no nosso Cruz Maltina, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado, de bobeira, procurando um canal no YouTube, ainda não achou, seja muito bem-vindo, cara. Você está no canal do Gigante Vasco e você precisa se inscrever no nosso canal. Sabe por quê? Porque a gente está na meta de bater os 110 mil inscritos e faltam 250 pessoas, pouquíssima, para a gente chegar a essa marca gigantesca. Então não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, você também, torcedor vascaíno, não saia desse vídeo sem ativar o seu sininho de notificação. Não pelo canal, mas por você. Você que sempre quer ficar bem informado sobre o Vasco da Gama, não pode sair desse vídeo sem ativar o seu sininho de notificação. Aqui embaixo, ao lado dessa palavra inscrever-se, tem exatamente um sino. Você aperta nesse sino e vai aparecer 3 opções, nenhuma personalizada e todas. Aperta na notificação todas, para que os nossos vídeos apareçam com uma notificação a vocês. Você vai estar lá no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade ou em casa de bobeira e vai aparecer. O canal do Gigante acabou de enviar o vídeo. E aí você escolhe se vai apertar ou não. Então é super importante para você e também para que o nosso canal chegue sempre diariamente à sua casa. E além disso, não esqueça, hein, torcedor, deixe seu like, seu joinha, seu gostei de vascaíno para vascaíno. Tranquilo? Mas vambora. Vambora, sem muita enrolação, fala logo
de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre esse clássico que acontecerá amanhã, enfim, né? Estamos chegando no dia desse clássico entre Vasco da Gama e Fluminense. Quero falar sobre Pedrinho, porque ontem o grande ídolo da história do Vasco, não maior, mas um dos grandes, pediu demissão do Grupo Globo. Sim, surreal. Pedrinho largou um cargo estabilizado dentro da maior emissora do país por amor ao Vasco da Gama. Pedrinho pediu demissão. Pedrinho, que era um dos melhores e maiores comentaristas hoje do nosso futebol brasileiro, pediu demissão do Grupo Globo para entrar numa furada, se é assim que nós podemos falar. Ou melhor dizendo, para mudar o panorama hoje da política do Vasco. Pedrinho sai do Grupo Globo e se candidatará a presidente do Cruz Maltino. E olha, não virá sozinho. A informação que tivemos ontem é que, além de Pedrinho, outros dois também estarão ao lado dele. Além de Pedrinho, Edmundo e Felipe também estariam juntos para compor essa chapa da Sempre Vasco. Edmundo, um amigo pessoal de Pedrinho, um dos cabeças, inclusive, da chapa Sempre Vasco, que será a chapa onde Pedrinho se candidatará à presidência, um grande amigo que sempre tentou e sempre insistiu para que Pedrinho saísse, né, do Grupo Globo e tentasse aí vir a candidato a presidente do Vasco da Gama, aceitar esse desafio. Então Edmundo é uma pessoa muito próxima a ele, é hoje um cabeça da Sempre Vasco e é hoje um personagem que estará ao lado do Pedrinho nessa campanha política. Edmundo, que sempre esteve dentro da política do Vasco da Gama, sempre esteve dentro do Vasco, fez participação em alguns programas da Vasco TV, era aí um dos principais representantes da Pixbet, que era patrocinadora do Vasco da Gama. Então Edmundo tem um contato muito grande dentro do Gigante da Colina. E já o Felipe Maestro é um dos melhores amigos aí do Pedrinho, amigo desde os tempos de futsal do Vasco da Gama, está disposto sim a encarar esse projeto. Atualmente ele é um treinador e o último trabalho dele foi no Bangu. O Felipe hoje ainda não está trabalhando, está desempregado, então está livre aí para realmente aceitar esse novo desafio na sua carreira e, junto ao Pedrinho, estar à frente do Vasco da Gama. Olha, Lucas, pode até se perguntar você, né? O que você acha sobre isso? Acho bom pra caramba. Acho que o Vasco precisa exatamente disso. Pô, Lucas, mas em 2009 tivemos aí um ídolo da história do Vasco da Gama, um cargo de presidente. Sim, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza que hoje o Pedrinho é alguém muito mais preparado do que era o Dinamite em 2009. Tanto pelo lado de influência com relação à mídia. O Pedrinho hoje é um personagem que tem uma abertura gigantesca na mídia, na imprensa, e até porque hoje o ambiente político do Vasco não é tão conturbado como era o ambiente político de 2009. Roberto Dinamite veio após Eurico Miranda, a era Eurico no Vasco, onde o Eurico era de fato o rei de São Januário, mandava e desmandava dentro do Vasco e chegou um ídolo para romper um reinado. Foi uma quebra política ali. A política do Vasco sempre foi ruim. Se hoje já é, em 2008 era pior. Eurico entrou no meio disso, rachou o Vasco em dois, o Dinamite, né, perdão, e muitos problemas aconteceram. Hoje, diferente do que aconteceu em 2009, onde o Roberto, quando adentrou a política do Vasco, rachou ainda mais a política do Vasco, eu tenho convicção de que hoje a figura do Pedrinho não vai rachar a política do Vasco. Muito pelo contrário. Para mim, a figura do Pedrinho une todas as políticas, porque eu acho que dificilmente um torcedor do Vasco, alguém que bata no peito e fale, eu sou Vasco, vai tentar criar qualquer tipo de briga com Pedrinho, Edmundo e Felipe. Se colocamos no top 10 maiores ídolos da história do Vasco, Edmundo, Pedrinho e Felipe estarão neles. Felipe é o maior vencedor com a camisa do Vasco da Gama. O Edmundo conquistou em 97 aquele brasileiro carregando nas costas. E o Pedrinho conquistou Libertadores com o Vasco, conquistou o Brasileiro com o Vasco, conquistou o Mercosul com o Vasco. Então, torcedor, hoje são três ídolos grandes, três ídolos dos maiores da torcida do Vasco entrando através da chapa Sempre Vasco, juntos como candidatos à presidência. Não tem como se opor a isso. É o Vasco. Não é Edmundo, não é Felipe, não é Pedrinho. É o Vasco. Esse é o momento. E olha, respeitamos a opinião, mas é impossível o torcedor vascaíno se opor a isso. E olha, a situação é tão grande, essa informação que aconteceu ontem, que amanhã, no estádio Newton Santos, o Vasco estenderá um bandeirão do Pedrinho. Arrasta que a torcida do Vasco tem um bandeirão
com o Pedrinho, naquela goleada aplicada em cima do Flamengo, onde o Pedrinho fez embaixadinha e um dos gols ele pediu para a torcida do Flamengo ficar quieta, né, mandando aquele silêncio. A Rasta pediu e o bandeirão estará sendo utilizado nesse clássico contra a equipe do Fluminense no estádio Newton Santos amanhã. Se o Pedrinho queria uma resposta da torcida vascaína quanto à sua possibilidade de ser um presidente do Vasco, essa resposta será dada amanhã na TV Globo, onde estará sendo estendida uma bandeira da própria torcida abraçando o Pedrinho, dizendo assim: Pedrinho, venha ser o presidente do Vasco. Além do Pedrinho, além de Edmundo e além de Felipe, informação importante: se você quer representatividade, terá o ex-presidente do STJD, Paulo Salomão, presidente do STJD entre os anos de 2018 e 2020. Lucas, o que é o STJD? Superior Tribunal de Justiça Desportivo. É o órgão que julga tudo o que acontece dentro do futebol. O ex-presidente, entre os anos de 2018 e 2020, vai compor a chapa do Pedrinho. Então, se você quer representatividade, meu amigo, na política, se você acha que hoje falta representatividade, teremos 3 ídolos: um ex-comentarista da Globo, Pedrinho, outro ex-comentarista da Band, Edmundo, o outro Felipe, que manda e desmanda, entra e sai aonde quiser, e um ex-presidente do STJD. Uma chapa que dificilmente você vai olhar e vai falar: caraca, vou me opor a ela. Impossível. Uma chapa com vascainidade e uma chapa com representatividade. Gostou, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Eu gostei muito aí dessa possibilidade de ter Pedrinho como presidente do Cruz Maltino. E falando, inclusive, né, sobre Vasco Fluminense, informação importante a trazer aqui a vocês. Torcidas organizadas comentaram, divulgaram ontem nas redes sociais que elas estarão presentes no setor norte. Ontem foi divulgado isso. Entraremos no setor norte, cantando os 90 minutos, entrem cedo, participem do aquecimento, cantem pelo Vasco da Gama. Ontem também foi divulgado que todos os ingressos disponíveis à torcida do Fluminense foram esgotados. Para minha surpresa, pensei que isso não aconteceria, mas aconteceu. Dos 40 mil ingressos colocados à disposição, 4 mil foram colocados ao torcedor rival e todos eles já foram comercializados, ingressos esgotados do lado do Vasco, do lado do Fluminense. Casa cheia no estádio Newton Santos, um clássico realmente merece isso. Infelizmente não será realizado no Maraca. Um clássico para mim tem que ser no Maracanã, mas foi assim que o consórcio quis e assim que estará acontecendo. Vasco Fluminense no estádio Newton Santos. E olha, é jogo para se ganhar. É jogo com clima decisivo, como a gente vem falando com vocês. Ontem deu início a essa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, 24ª, melhor dizendo. Ela começou no dia 13, na quarta-feira, com a derrota do Flamengo pelo placar de 3-0 para o Furacão. Ocorreu um furacão grande em Cariacica na última quarta-feira. Beira-Rio, Internacional venceu São Paulo pelo placar de 2-1. E ontem 4 partidas aconteceram. Santos perdeu de 3 para o Cruzeiro na Vila Belmiro. Fortaleza venceu o Corinthians pelo placar de 2-1. Vou chegar até aqui um pouquinho ao lado, né, para vocês darem uma olhada na tabela. Coritiba perdeu em casa para o Bahia pelo placar de 4-2 e Bragantino venceu o Grêmio no estádio Nabi Shedid. Desses 4 resultados que aconteceram ontem, Cruzeiro e Santos, ok, um bom resultado se tratando de Vasco da Gama. O Santos hoje é a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, o Santos, perdão. Então, em caso de uma vitória do Vasco nesse próximo sábado, ficará apenas um pontinho de distância do Santos. O resultado ruim dessa rodada, o Fortaleza não é um resultado que preocupa o Vasco, muito menos Bragantino. Resultado ruim foi essa vitória do Bahia dentro do Couto Pereira. O Coritiba vencendo, iria a 17 pontos, empataria com o Vasco. Não seria de todo ruim, é um time que está embaixo. Hoje o Vasco tem que olhar para os adversários que estão em cima. E o adversário que era o Bahia, que estava apenas 5 pontos de distância do Vasco, nesse momento está a 8, após vencer o Coritiba dentro do Couto Pereira. Então, é um jogo que o Vasco precisa vencer. Porque caso não vença, o Fluminense amanhã no estádio do Botafogo, no estádio Newton Santos, ficará a 8 pontos de distância do Bahia. Uma vitória fará com que o Vasco fique apenas 1 ponto de distância do Santos, 5 pontos de distância do Goiás, 5 pontos de distância do Bahia e 6 pontos de distância do Corinthians com um jogo a menos. Então, cara, é o jogo da vida do Vasco da Gama, esse jogo de sábado contra o Fluminense no estádio Newton Santos. O Vasco vai jogar final a cada rodada, a gente vem falando muito isso com vocês, mas esse jogo de sábado é o mais decisivo, porque é um jogo que vai mudar diretamente a chave. O Goiás enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, dificilmente conseguirá arrancar pontos do Clube Paulista. Então o Vasco vencendo vai a 20 pontos, o Santos para nos 21, já que foi derrotado, e terá à frente do Vasco apenas Goiás, Bahia e Corinthians. Goiás com 25, Bahia com 25 e Corinthians com 26. Jogo da vida.
E ontem, inclusive, Ramon Reu Dias, como está aparecendo também aqui ao lado, ó, das imagens a vocês, foi a campo novamente no CT Moacir Barbosa visando essa partida. É um clima forte, é um clima pesado. O Vasco teve muito tempo livre visando esse jogo com a data FIFA. Hoje estará sendo realizado o último treino no CT Moacir Barbosa antes desse clássico de amanhã contra o Fluminense. É um jogo importantíssimo, torcedor. Esse jogo que estará acontecendo amanhã no estádio Newton Santos. É jogo realmente de vida ou morte para o Cruz Maltino. É jogo para ganhar, é jogo para entrar em campo, buscar os 3 pontos, ficar apenas 5 pontos de sair dessa zona da degola e se aproximar ainda mais do Santos. Olhar para o Santos e falar, ó, estamos chegando, hein? Olha, vencendo o Fluminense sábado, não sei não, acho que a gente pode mirar até coisas mais altas nesse 2023. Porém, torcedor, se tem lado bom em tudo, tem lado ruim. Eu sou difícil de reclamar, eu sou difícil de criticar, eu sou difícil de expor algo errado que está acontecendo. Principalmente se tratando de atleta. Pô, mas eu tenho que falar, cara, não tem como. Senhor Alex Teixeira. Alex Teixeira, com 33 anos, chegou ao Vasco no ano passado nos seus 32. Após uma passagem curta pelo Beşiktaş, clube turco, com 31 partidas, apenas 4 gols e uma assistência. No Vasco ano passado, em 15 jogos, Alex Teixeira marcou 2 gols. 2 gols milagrosos contra o Operário, que deu a vitória, aquela virada rápida no final da partida, e uma assistência. Nessa temporada, em 28 partidas, são 3 gols e 6 assistências. A última partida do Alex Teixeira, com a camisa do Vasco, torcedor, sinceramente aqui a vocês, eu não consigo me lembrar. Não consigo mesmo, eu tô sendo muito sincero, eu tô falando aqui de todo o coração. Eu não lembro a última partida do Alex Teixeira com a camisa do Vasco da Gama. Se você lembra, coloque aí nos comentários. Alex Teixeira hoje não é um atleta que está sendo utilizado pelo técnico argentino Ramon Reu Dias. É um jogador que está de lado. Acredito que por não conseguir entregar aquilo que Ramon Dias quer para o seu elenco, pela falta de intensidade, pela falta de ritmo ou pela falta de vontade, não se sabe. Porém, eu acho que tudo tem um limite. Tudo tem um limite. O jogador pode não entregar. Agora, começar a tumultuar o elenco é outra coisa. Nos últimos 3 dias, o Alex Teixeira começou a publicar algumas imagens nas redes sociais em um tom de crítica. A primeira aconteceu alguns dias atrás e eu não tenho ela aqui para passar a vocês. Mas eu tenho a passar 2, que foram mais ofensivas. A do Kroos, que está aparecendo aí, onde o Kroos, em uma frase diz: dizem que quem correu muito fez um bom jogo. Já eu vejo o contrário, quanto mais eu corro, pior eu jogo, porque quanto mais corremos atrás, pior defendemos. Menos controle de bola temos. Ele colocou visão e bateu palminha, dando a entender que as pessoas poderiam estar reclamando da falta de intensidade dele, mas ele não acharia isso. E aí, veio uma publicação que saiu agora há pouco, que aí eu achei forçada. Ele diz assim na imagem: você pode valer muito, mas se estiver no lugar errado, nunca será reconhecido. Calma aí, Alex Teixeira. Tu tá falando que tá no lugar errado? Tu só pode estar de brincadeira. Você é uma pessoa importante, você, querendo ou não, tem tudo para se tornar um ídolo do Vasco, é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, poderia estar aí se tornando um ídolo para toda essa garotada, para a rapaziada mais jovem, ajudando os crias a subir e ter um profissional melhor, um desenvolvimento no profissional mais calmo. E você está tumultuando o grupo, sem render porcaria nenhuma, absolutamente nada hoje o que o senhor está rendendo para esse time profissional do Vasco, só pode estar de brincadeira. Você virar através de redes sociais, momentos antes de um clássico, dias antes de um clássico, e falar que você está no lugar errado, e você pode valer a pena, mas se estiver no lugar errado não será reconhecido. Calma aí, Alex Teixeira. Se você estivesse rendendo o mínimo, poderia até falar. Se você tivesse rendido alguma coisa no ano passado, poderia até falar. Mas nesse retorno ao Vasco você não rendeu absolutamente nada. Seu direito que você tem é ficar quieto, ficar mudo e aceitar o banquinho que você está esquentando. Sempre te considerei. Sempre pedi o seu retorno. Fui lá na sua reestreia não, né? Na sua apresentação em São Januário. Cheguei 7h30 da noite para te ver entrando no gramado. Para isso, pelo amor de Deus, Alex Teixeira, não faça isso com o torcedor. Isso é desrespeito a um torcedor que sempre te apoiou. Mas deixe a sua opinião nos comentários diante de tudo o que está acontecendo. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo dessa sexta, sextou, né? Já já estaremos de volta com Fala Gigante, com Boa Noite Gigante. Uma sexta-feira com certeza que será muito agitada, muito movimentada e de muita informação. Porque vamos, se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.